Alô, amigos do nosso querido canal. Vamos hoje ver uma passagem muito linda lá em Ezequiel 37, que nós vamos fazer e refletir a respeito de Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. Eu agradeço a sua participação, mas antes de você nos seguir até o fim, inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe, participe conosco. Estamos à sua disposição para cada vez mais levar mensagens lindas para a sua reflexão, para o seu crescimento espiritual, para seu crescimento humano. De certa forma, sempre nós estamos agraciando com muita graça para que você possa estar melhor. O Vale dos Ossos Secos é uma visão profética que está lá descrito lá no livro de Ezequiel 37, se não me engano, de 1 a 14, na qual o profeta tem uma visão vendo um vale cheio de ossos espalhados, caídos, sem vidas. Lá atrás, no ano de 597 a.C., Ezequiel foi deportado para a Babilônia, junto com outros 10.000, onde seriam obrigados a trabalhar na lavoura, naquela terra árida. Naquele momento, Deus manifestou-se a ele com visões proféticas que o acompanharam até o fim da sua vida. Sim, Deus o usou. Isso mostra que Deus já trabalhava, já tinha várias profecias que seriam designadas a Ezequiel. Tanto que dentro do contexto de Ezequiel 47, já mostrava outra visão profética da restauração, onde o profeta vê um rio de água viva jorrando sobre o templo de Jerusalém. Ele já tinha essas visões lá atrás, antes do Vale dos Ossos. Esse rio aumentava de tamanho e poder, transformando o Mar Morto em uma área de vida, com águas que curam e as margens repletas de árvores frutíferas, que nunca falham. A visão também detalha a futura divisão de terra entre as tribos de Israel. Bem antes já estava descrito mais uma profecia, a de Ezequiel. Essa imagem, esta visão, simboliza o quê? Que o povo de Deus, de Israel, estava no exílio e que se sentia como um povo morto e sem esperança de restauração, de renovação, segundo o profeta. Voltando ao Vale dos Ossos Secos, vemos que diante de Ezequiel estava um monte de ossos, esqueletos sem carne, sem vida, onde não passavam de ossos humanos. Mas Deus sabe trabalhar. Deus então instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos. E eles se juntam, ganham músculos, ganham pele, mas permanecem sem vida, até que o Espírito Divino sopra sobre eles, trazendo-os à vida como um grande exército. É o que diz a palavra de Deus. Alimentava a restauração mostrada por Deus, simbolizando a restauração de um povo. Agora imaginamos o barulho que fez aquelas centenas de ossos se montando, fazendo aquele barulho, se juntando, montando-se um ao outro, voltando às características humanas, porém somente o esqueleto, com carne e tudo, sem vida. Imagine o quão, apesar de acreditar no milagre, como Ezequiel ficou. Ali Ezequiel teve uma visão surpreendente, estranha e muito especial. Ficou assustado olhando para aqueles movimentos. A visão é uma poderosa passagem de que mesmo na desesperança total, Deus pode trazer vida nova, restaurar e fortalecer o seu povo. E assim Ele o fez. Ele falou e cumpriu. Essa visão de Ezequiel
Deus quis mostrar a ele que os ossos secos simbolizavam o povo de Israel no exílio. Estavam sendo martirizados, secos e considerados mortos, sem vida, sem esperança de retorno para a sua terra e sem uma identidade nacional. Eles não tinham mais identidade, eles estavam sendo exilados, massacrados em todos os sentidos que a história conta, que a Bíblia conta. Eles não tinham vida própria, não tinham uma direção própria, eram comandados. A condição de estarem secos reforça a ideia de que na vida havia assim, desaparecido há muito tempo. Eles tinham desaparecido há muito tempo. Ali não continha mais nada espiritualmente e não passavam de vidas que se foram. O que se via não passava de esqueletos ressequidos. Diante daquela situação e olhando para dentro desta profecia, assim Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos. Os ossos se movem, os ossos se juntam e se cobrem de tendões, de carne, de pele, formando corpos completos. Um detalhe: ainda sem vida. Então houve a restauração dos corpos, restauração física. Porém, dentro deles ainda faltava o mais importante. Eles estavam sem vida, sem alma, sem espírito. Mas pelo olhar espiritual faltava um detalhe: como fazer aqueles esqueletos viver? Mas vamos então ao detalhe que faltava para uma restauração completa daqueles ossos que ali estavam de início. Mas aí vem a segunda parte da profecia, que envolve o sopro de Deus, o sopro da vida. O profeta deve profetizar para que o Espírito entre nos corpos e eles se levantam como se fosse um exército vivo e poderoso. Ali houve a restauração total espiritual e material física. Mas qual é o simbolismo e a mensagem dessa profecia? Na verdade, simbolizava a restauração e renovação de um povo sofrido, um povo martirizado, um povo no exílio. A visão é uma promessa divina de restauração completa, com detalhes. Não apenas o corpo físico, mas também a parte espiritual. Aquele Israel deveria se completar. A nação de Israel seria reunificada e revitalizada pela ação de Deus. Deus provou ali aos olhos de Ezequiel. Ali nasceu a esperança na desesperança. A passagem é o que? É um símbolo poderoso de que não há situação desesperadoras que Deus não possa reverter, que Deus não possa atuar. Nesta ação de Deus, nos mostra que a vida e a esperança, ela vem de Deus e são sustentadas pelo seu poder de trazer o que está morto de volta à vida. Aquilo que já não existia mais, renasceu. A intervenção divina é a fonte da vida para que parece sem vida, mas que volte a viver. Estava morto, reviveu. Deus mandou Ezequiel ordenar. Essa mensagem ela é aplicada não apenas às nações, mas também às situações individuais de desespero, mostrando que o Espírito de Deus pode revitalizar indivíduos e restaurar esperanças, mesmo em meio a vale de ossos ressequidos da vida cotidiana que nós passamos, como mostra o texto, como nos fala a Bíblia, como nos mostra Deus e Ezequiel. As seis lições do Vale de Ossos Secos incluem a necessidade de fé, obediência, a impossibilidade de nada para Deus e a sua capacidade de dar vida e a importância de ser um instrumento de Deus e a certeza de que Ele cumpre as suas promessas e as suas necessidades de ter o cuidado para lidar com os outros.
Mas quais são estas 6 lições espirituais apresentadas aqui que se projetam em nossas vidas? Vamos ver então. Primeiro, é preciso ter fé, porque a visão do Vale dos Ossos Secos aponta para a necessidade de acreditar que Deus pode fazer o que é impossível, mesmo em situações de desolação. O profeta Ezequiel demonstrou o quê? Fé ao dizer, quando ele disse, Senhor Deus, tu o sabes. Ele reconheceu que somente a intervenção divina poderia trazer vida àqueles ossos secos. 2. Nada é impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. E sua capacidade de trazer vida à morte vai além da compreensão humana, aonde nós não enxergamos, até onde a gente não vê. A visão é um lembrete de que o poder de Deus não é limitado pelas circunstâncias ou pela morte. A morte não para o Senhor. Ele pode restaurar o que parece perdido, inclusive restaurar vidas, dar novas vidas. 3. Deus é quem vivifica. O profeta viu que Deus tinha o poder de dar vida aos ossos secos, transformando um cenário de morte em um milagre de ressurreição. Essa capacidade de vivificar, uma demonstração de que Deus ele pode trazer esperança, vida e restauração onde não há mais nenhuma, está aí nesse texto. 4. Seja um instrumento de Deus. É necessário estar nas mãos de Deus, ser usado por Ele mesmo, diante de crises e desesperança. É ali em Deus que você se acha, se encontra. Assim como o profeta Ezequiel profetizou sobre os ossos. Cada pessoa pode ser um instrumento para que os outros recebam o quê? A grande promessa da restauração. Você pode nascer de novo. 5. Deus presente que fala. A passagem afirma que Deus realizaria o que lhe prometeu. E que o povo de Israel seria levado de volta à sua terra. Ele falou, ele confirmou. Desfecho da visão mostra que, mesmo quando tudo parecia impossível, Deus honra a sua palavra e cumpre com as suas promessas. Fato, verídico, claro, objetivo. 6. Tenha cuidado ao lidar com o próximo. É preciso ter cuidado ao falar com pessoas que estão fragilizadas, evitando-as ferir corações e agravar as suas dificuldades. Devemos pensar nisso. O objetivo é profetizar vida e ser instrumento de cura, edificação, de renovo, assim como Deus o fez no Vale dos Ossos Secos, e não usar palavras que magoem ou julguem seu próximo, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que participam da sua vida. A narrativa de Ezequiel mostra que, assim como Deus soprou fôlego nos ossos para torná-los um povo vivo, estava morto, Ele pode restaurar vidas com unidades e promessas que parecem mortas, ou até mesmo sem esperança. Portanto, neste episódio, aprendemos que Deus ele não só restaura vidas, mas cria e fortalece também aqueles que estão dependendo de um fato sobrenatural, esperando aquilo que se torna impossível. Possível para ele, mas para Deus não. Nos prova também que Deus cria vida, vence lutas, vence barreiras, aonde o impossível torna-se possível. Este é Deus. É desse Deus que eu estou falando. Mas para finalizar, dentro do contexto histórico do livro de Ezequiel, é o exílio na Babilônia. No século 6 a.C., após a conquista
do reino de Judá pelos babilônios. O profeta Ezequiel é um sacerdote. Ele também foi levado cativo e profetizou durante esse período. Foi uma crise religiosa e nacional para os israelitas. Ele fez o quê? Ele registrou as suas ações, que inclui tanto julgamento divino sobre Jerusalém, quanto também a promessa de restauração para o seu povo, para o povo exilado. E foi assim que Deus tinha para Ezequiel, e ele cumpriu e realizou o que Deus mandou. Meus amigos, que isso serva para a sua reflexão, para o seu pensamento, para que você possa pensar o quanto Deus é capaz de fazer, que muitas vezes vai além da nossa linha de raciocínio, vai além do nosso pensamento, quando a gente acha que tudo é impossível. Nada é possível, isso eu não vou conseguir, aquilo eu não vou ter jeito, eu desisto. Não. Confie no Senhor. Creia, busque, ore, jejue, vá atrás, corre atrás do que é de melhor. Ezequiel acreditou e profetizou conforme Deus mandou. E ora conforme seu coração manda, para que Deus também possa cumprir esta missão em sua vida. Isso é muito importante. Acredite, vá além, vá muito mais além daquilo que está diante dos teus olhos, que seus olhos não veem, porque aos olhos de Ezequiel, aquele povo não existia mais, era simplesmente ossos. Ezequiel profetizou, acreditou, tudo se recompôs, carne, pele, osso, tendões, até mesmo o espírito voltou àquele corpo. O meu muito obrigado por a sua reflexão. Continue conosco, eu te agradeço pelo bem do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém e muito obrigado.